Olá, amigos. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Mais uma vez a gente está aqui fazendo uma continuação de uma live, ok? Já dando boa noite, boa tarde, bom dia, porque logo após a gente vai postar também no YouTube, tá? O tema da live hoje, nessa noite do dia 12/7/2020, às 21h05, é o tema número 2, né? É a segunda live envolvendo foco e determinação, o vencer na vida, tendo como subtemas em si fragilidades, fraquezas e futilidades. É hoje que a cobra vai fumar, ô glória! Então, como sempre, antes de começar as lives, eu deixo aqui bem claro que a verdade absoluta não sai do Edson, já está dentro de cada um que escutar, o que ouvir, o que se incomodar, o que gostar do que vai, porventura, receber ou conceber desta live, ok? O Edson não está aqui para dar letra para ninguém. Todas as lives eu falo isso porque eu conheço o meu gênio, que não é o dono da verdade, mas a gente tenta trabalhar numa linha da sinceridade. Ser sincero não é ser o dono da verdade, tá bom? Então, se as perguntas envolver a live, o tema, ou qualquer um desses temas que estão aqui em cima, vai ser respondida do nível que o Edson entende e compreende. Boa? Uma boa noite a todos, graças a Deus, que Deus abençoe os lares e a todas as pessoas. Bom, antes de começar essa live, eu vou fazer uma explanação suave sobre foco e determinação e o vencer na vida. É muito interessante as nossas fragilidades, né? Porque fragilidade não é fraqueza, tá? E nem fraqueza é fragilidade, porque o que me fragiliza é o que eu tenho como algo que ainda eu não controlo, que eu não sei fazer. Ainda que eu não tenha um domínio sobre o que está lá fora, sobre o que está lá fora, mediante o predomínio do que ainda eu posso animar por dentro, como aptidão, dons e virtudes, de uma forma resumida, não na totalidade, ok? Fragilidade. A fraqueza é algo que também eu não tenho domínio para fora, mas eu tenho, de alguma forma, uma certa aptidão, um certo, vamos dizer, predomínio até naquilo que está na fora, mediante as autoconquistas que eu já tenho por dentro, porém eu não consigo ir além no aprimoramento. Eu não consigo fazer diferente pelo aprimoramento, pelo craquejo, pela mudança do que se estabeleceu em mim como regras de verdade e como normas de veracidade, ok? E a futilidade, eita nós, agora que o bicho pega, é aquilo que está lá fora, que vem para mim desde coisas materiais, espirituais, são conceitos do outro, dos outros, da vida, né? Formalidades, funcionalidades do viver e do conviver com o outro, mas que de alguma forma corrompe a minha paz natural. Conturba, deturba, desarmoniza e desequilibra o ser natural por mim, que é o que eu cativo, sem fazer esforço para mostrar para fora e sem me esforçar muito para que eu me anime por dentro. Estou falando da naturalidade. Então seria aquilo que eu me limito e aquilo que de alguma forma, quase que na maioria das vezes, eu determino como limitação, como barreiras de como devo nutrir e de como devo fazer. Muitas das vezes por conceitos filorreligiosos, muitas das vezes por criação de pai, de mãe, de vô, de vó, muitas das vezes pelas aparências, por conveniências, e isso vai moldando dentro da gente certos venenos ilusórios que querem transparecer como necessário e necessidade, mas na verdade são futilidades que eu devo trabalhar por dentro, porque são maledicências, que também eu transfiro por fora quando eu invejo e tenho ciúmes.
São maledicências que também eu engulo para dentro quando eu tenho baixa estima. Essa vazão de baixa estima e essa invasão de senso de vazio existencial. Edson, você está dizendo que o senso de estado de vazio existencial é uma futilidade? Sim, é uma futilidade, sim. Se não for um processo neuronal e hormonal que necessita de remédio, mas necessita que a pessoa tenha um senso mais realístico do que é a vida, que não é o seu umbigo, se não for isso, é futilidade. Mimo. Ok? Eu falei superficialmente e agora eu vou ler as perguntas das pessoas, se tiverem, já agradecendo, que a gente já teve a primeira live envolvendo esse tema, sobre foco na vida e como vencer, com a Márcia Calmon, e foi uma forma muito bacana que a gente fez, deixando as pessoas falar, respondendo, colocando os nossos apontamentos com muito respeito, como será hoje. Então, hoje a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai deixar as pessoas perguntarem, se expressarem, podem também botar crítica. O Edson não tire e também não vou dizendo, ó lá, me criticou. Não, não, não. Eu só estou aqui para falar e tentar dividir um pouquinho, não do meu conhecimento, mas do meu expressismo humano, tá bom? Se alguém quiser acrescentar, senão a gente vai seguindo a carroça dos boi. Glória, graças a Deus. Boa noite a todos. Tem um amigo chamado José, ele dá boa noite. Né? Jesus ilumine seus passos, graças a Deus que ilumina os passos de todos nós, meus amigos. Ok? Uma coisa muito interessante no foco e na determinação, que hoje, 2020, a determinação e o foco não pode ser no nosso umbigo, porque daí deixa de ser sabedoria e passa a ser inteligência concreta na burrice da disputa. Deixa de ser sabedoria que frui e passa a ser inteligência concreta, da dedução daquele que acha que a vida é uma disputa. Aqueles que acham, olhando nessa lente da verdade, que a vida ainda é uma disputa com o outro, infelizmente, tem uma tendência muito grande a cair na fragilidade, nas suas fraquezas ou nas suas futilidades. Que são os maiores embates para alguém que se diz ter foco e determinação vencer na própria vida. Porque quem vive na futilidade vai precisar de quê? De entretenimento para chamar sua atenção. Quem vive nas fraquezas vai precisar de entretenimento para o quê? Amansar o seu ego, abrandar sua consciência e, quem sabe, pacificar o seu gênio. Quem sabe? Quem vive nas fragilidades vai precisar de entretenimento, né, para ter foco e determinação para vencer na própria vida, porque ele vai precisar de alguma forma de elogios. E quem necessita do elogio do outro ou dos outros, necessita, assim, do crivo do certo e errado por dentro e por fora da sua vida, em como ele deve lutar e se alinhar para se autodescobrir e progredir como humano, antes do que faz, mediante aquilo que ele mesmo já se concede. Valeu, meu irmão? Vai ficar gravado aqui, depois vai para o YouTube, para quem quiser aí analisar, questionar, né? Não estou pedindo crédito a ninguém no que o Edson está falando. Hoje, 2020, e eu nem estou falando do coronavírus, eu estou falando de ser humano, ninguém consegue crescer, não só com dinheiro no bolso, mas com paz e brandura no seu interior, tendo ele apenas como foco. A determinação é dele, agora o foco é coletivo. Porque ninguém mais consegue se manter lá em cima com status financeiro razoável e com sua paz de espírito, além do seu status de dinheiro, apenas fazendo o que gosta. Apenas lutando pelo que quer. E apenas focando o bem para si mesmo. Hoje a gente precisa ter foco em fazer o melhor para todos, inclusive para si, mesmo que o melhor não agrade a todos, mas é o teu melhor que você doa. Porque uma coisa interessante, no mundo onde ainda reina inveja pela vaidade, a disputa pelo egoísmo, quase sempre desleal, e os ciúmes pelo orgulho,
Há também uns gato pingado que sempre vão te olhar com os olhos da realidade de quem se esforça para ser melhor, não para adquirir o que se faz de bom. Este que tem esse olhar, se ele estiver acima ou abaixo de você, ele não vai disputar para o teu crescimento. Ele vai cooperar para vocês crescerem. Então, o foco é externo, a determinação é interior mediante esse foco, não de ser Maria vai com as outras e conveniente, mas de ser cúmplice daquele que quer crescer. E até daquele que não quer crescer, você deve semear. Você deve ser um semeador. Um dia floresce e cresce. Porque bendito é aquele que, sem requerer da gratidão, já tem na atitude do outro esse ato de autocompaixão, ser grato. Pobre é aquele que, com muito dinheiro, compra amizade, compra amor, compra carinho, e é um pobre mendigo de gratidão alheia. Este é um miserável. É um miserável. Então, nós estamos vivendo numa era que só não enxerga isso, obviamente que eu estou falando de uma forma acanhada, mediante ao meu grau de conhecimento e o meu opaco grau de entendimento das coisas da vida, que eu só entendo pelo que eu sinto, eu não estou aqui impondo verdade para ninguém. Mas nós hoje vivemos num mundo onde ou você partilha e comunga com certo, ou você continua se achando o melhor da cocada pelo errado. Simples assim. Não estou dizendo com isso que as pessoas ambiciosas, que só querem focar o seu umbigo, que só querem crescer com as suas próprias forças, derrubando Deus e todo mundo e disputando com a sombra, não cresçam. Cresçam. Pode crescer. Eu estou falando de quem se mantém num crescimento em paz. É muito raro. Quem se mantém no seu crescimento com dinheiro ou sem dinheiro, mas num crescimento aonde não é tolhido a sua paz e a sua calma. Aonde ele é acolhido no seu senso interior de poder suspirar e dizer, eu estou cansado, estou exausto, mas eu tenho paz. Eu tenho prazer, tesão naquilo que eu faço. É raro. Porque uma coisa de quem tem foco crescendo com o outro, ou crescendo para os outros e pelos outros, sem disputar, é aquele que tem a determinação e tem a sua felicidade interior como o maior ideal da sua vida. Porque só essa idealização existencial vivida por dentro que vai fazer de um ser assim ter grandiosas ideias, porque a sua postura no seu trabalho, tendo foco para fora, mesmo ele não gostando do que faz, ele é pago por isso. Então, faça bem, porque essa é a sua determinação, ele há de fazer a diferença. Olha a gestão de pessoas aí. Mas isso, é meio complicado ainda para as pessoas entender, porque elas vivem num aparato íntimo aonde amputa princípios que qualifica, aonde amputa integridade que sensibiliza, mas aonde muitas das vezes chumba e solda como uma solda apenas a desigualdade que o QI, o conhecimento, supera. Olha que isso está caindo por terra. Não o QI e o conhecimento apenas, mas quem acha que só entender está pesando na balança do convívio, não. A maioria das pessoas que eu conheço que venceram na vida, elas não tinham muito QI, muita sabedoria. Elas tinham determinação, foco e esforço. A maioria, assim como Edson Rosa, que não nasceu terapeuta, que nunca imaginou em fazer metade das coisas miúdas e pequenas e simples que hoje eu faço com 45 anos, foram teimosos nessa determinação. Não foi a sabedoria que estralou o dedo e fez brotar árvore de dinheiro de uma hora para outra, não. Bom, o toque está dado. Agora eu vi que algumas pessoas escreveram e a gente vai lendo e vai passando um pouco do nosso miudinho. Gostei da palavra miúdo. Do nosso miúdo conhecimento. Muito restrito ao meu, a ponta do nariz e a minha testa. Cada um pega o que quer. Valeu?
Vamos lá. Vanderleia Figueiredo. Boa noite, minha irmã. Ela fala assim: o autoconhecimento é o caminho para a prosperidade. Tem muitas pessoas com sofrimentos psíquicos que buscam no material a compensação para o seu sofrimento emocional. É muito interessante a colocação da Vanderleia, que infelizmente eu li mal, porque eu sou disléxico, meu amigo. Então, cabeça pensar rápido para ler é meio complicado. Mas a forma que ela escreveu foi perfeita a colocação. Eu entendi, por mais que eu li mal. Nós não podemos deixar que as nossas frustrações afetivas e os nossos apegos materiais se façam muito mais do que a nossa sensibilidade. A nossa sensibilidade, ela atua em nós por intuição e inspiração. Quando nós estamos doentes, ela pontua, acentua, teima, julga e se sublima num desleixo ou existencial, tornando-nos carentes, ansiosos, amargurados, rancorosos e tudo aquilo que vocês sabem que nos esvazia de foco e de determinação, mas nos preenche de dor e sofrimento, disfarçados numa determinação que não foca a autossuperação, mas foca apenas a disputa. Então, rompe a realidade do outro e se corrompe pela integridade e princípios da própria paz, porque quem compete incansavelmente, dentro de si não tem paz. Se cuida da sua própria sombra, porque não conhece realmente os seus próprios pensamentos. Desconhece os seus sentimentos que já estão moldados por fragilidades, fraquezas e futilidades. Vai sobrar para quê? Para um emocional bombardeado de carência, bombardeado de ansiedade, que só vai se encontrar saciado quando tem como gastar, ou quando se faz gasto. É um grau de insensibilidade que adoece. Adoece e deixa as pessoas doentes. Muito obrigado pela sua colocação, meu amigo. Eu só divaguei de uma forma por cima, né? Lhe peço desculpas, mas eu não posso responder direto, e também não é meu estilo responder direto. Eu falo de uma forma que abrange as pessoas, não pela certeza do que o Edson fala, mas pelas incertezas que elas carregam, porque elas pensam, pô, por que ele falou isso e me feriu? Ou por que falou isso e eu gostei? Vai mais além de que isso e vocês vão ver que a verdade absoluta é o afeto que nos envolve na calma e na paz, que nos promove para dentro. Esta prosperidade que essa irmã acabou de escrever aí, a Vanderleia. O homem próspero, ele não briga por dentro. Ele se redescobre na intimidade. E ele constrói por fora. Laje por laje, passo a passo o seu caminho. Ele não é um vidente que prevê o futuro, mas ele é uma evidência que aonde ele pisar, a sua interioridade não sai da paz. Os seus pés calejam, suas mãos criam calo, o seu corpo se fustiga, se castiga, mas os seus princípios, a sua integridade, a sua determinação não abala o seu foco de construir o novo. Isso não é palavras bonitas, não. É um ser que não perde tempo para competir. Ele ganha tempo porque ele é fluxo da criação. Muito obrigado, viu, minha amiga? Muito interessante a sua colocação. Valeu muito mais do que a minha resposta. Vamos lá. Tem uma amiga chamada Janaína Alves, ela fala assim: a falta de conhecimento me deixa desprovida de foco e faz com que eu me sinta fragilizada. Aí que está o grande que. Olha a cereja do bolo de chocolate de morango, que o Edson é viciado. Eita, nós, bolo de chocolate é bom, mas arrebenta com a nossa vida, deixa a gente bem fofinho. Mas vamos lá. É interessante que quando a gente diz assim, eu não conheço, ainda eu não consegui, é como se a gente fosse Saci Pererê, ou se não João Buscapé, caminhasse para trás. Boa noite, Danúbia Oliveira. Então a gente entende assim, minha amiga.
Eu acabei de dizer, eu não conhecia mais de que a metade do que hoje eu nutro como verdade. Eu busquei. Quando a gente tem determinação, nós não somos mais inimigos do tempo. Quando a gente tem uma determinação convicta, hoje eu estou bem dislexo mesmo, convicta que você pode, mesmo ainda sem poder, porque não fez e não realizou, mas você pode, você é detentor de um tempo por dentro, aonde os teus abalos emocionais e afetivos não corrompem o teu foco por fora. Agora, quando você não tem uma determinação, você tem um romantismo, um estavismo, uma fantasia moldada, olha o item aqui em cima, pelas tuas fraquezas ou pelas tuas fragilidades ou pelas tuas futilidades ou minhas futilidades ou pelas nossas futilidades, a tendência da gente manter um foco sofrido para fora e oprimido para dentro é muito grande. Eu vou focar tudo o que eu quero, mas sempre me denigrindo pela falta de vontade, pela prolixidade, pela procrastinação, pela carência, pela euforia, pela imprudência de querer, mas não fazer nada. Fica só no desejo e na vontade que são meus guias. Mas a minha atitude fica esperando um determinamento para que eu tenha coragem para levantar da cadeira. Aí fica difícil. Então, hoje, 2020, e no agora do sempre de cada um, foco e determinação, eu fico com determinação por dentro e focar por fora, ser mais maleável, não maleável com as outras, e mais exemplificado possível naquilo que você faz, não naquilo que você fala. Naquilo que você é, não naquilo que você mantém. Porque se você é maleável naquilo que faz, você determina para dentro um foco em ser adaptável, sem se corromper por dentro, mas ser adaptável de uma forma que você cada vez mais se humanize, se cumprencie com os afazeres dos outros. Isso é meio difícil para alguém que calcula amor e que bota na calculadora o que é amar. A pessoa que faz isso não vai entender o que eu estou falando, porque precisa ter mais sensibilidade em ver o amanhã mediante ao que você se faz no agora. Não existe previsão de futuro. Eu sei o que vai acontecer comigo amanhã, dando certo ou dando errado. Com certeza, hoje eu sei, eu vou continuar sendo eu. Isso já é um ganho mediante um achado de quem determina em si que para si o maior ideal é estar em paz. E esta paz, ela é co-criadora de vantagens, de virtudes, de qualidades, de foco para fora, aonde mesmo você ainda não conseguindo, é questão de tempo. Mesmo você ainda não ter aprendido, é questão de tempo, não do tempo do relógio da parede, mas do tempo que o teu mesmo amor próprio te dá e a tua mesma determinação te doa. Este impulso e esse propulso não precisa ver arco-íris, não precisa ter sonho, não precisa jogar um oráculo, não precisa ter uma consulta com Edson Rosa, não. Precisa que você deixe de amputar de si este senso de intuir e de se inspirar, que somente o respeito à sua existência interior lhe dando mais estima com mais valor. Mas as pessoas se valorizam pelaquilo que fazem, se grandificam pelaquilo que mantêm, se honram pelaquilo que concebe ser certo. É muito pequeno. Nós temos que nos valorizar pela multiplicidade infinita daquilo que não concebemos, mas intuímos que é um caminho que nos deixará melhor. Nos inspiramos que é uma estrada que nos colocará acima do que somos, não acima de alguém. O maior pedestal é em cima da minha cabeça, com o percurso bem firme e olhar para frente. Fraco é o homem que precisa de pedestal, a paleta, as costas, a nuca, a humildade e a simplicidade de alguém. Este não é um rei, este é um miserável.
mas tempo ao tempo. Porque nós não estamos falando de princípios espirituais. Nós estamos falando de princípio humano. Humano de verdade, humanitário. Então, o nosso foco com determinação tem como barreiras fragilidades quase sempre da maioria que nós criamos, futilidade que nós nutrimos e fraqueza que nós idolatramos, porque nós somos apegados a algumas conveniências, que nós damos um valor acima do que realmente eles têm, por lógica e por naturalidade de ser. Então, Jana, quando você fala isso, e eu já falei muito isso, eu não estou aqui dizendo que é certo ou errado, mas é um estágio, é um tempo, que quando você determina que você pode, mesmo ainda não tendo poder, mas você pode. Edson, eu estou me iludindo? Não. Você está se adquirindo melhor. Se ilude aquele que ainda nem tentou, já diz, é impossível. Se ilude aquele que ainda nem começou, já diz, é distante de mim. Este já é um perdido de si próprio, desconhece a própria sombra. Fica difícil. Muito obrigado, minha amiga. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha que sabedoria do Vinícius. O amor divino nos inspira a ser cada vez melhores em tudo. Meu amigo, desde quando eu comecei como terapeuta, 27 anos atrás, que eu fiz cromoterapia, depois fiz cristaloterapia, aí foi. Trabalhando mesmo, vivendo de terapia e de terapeuta de psicanálise, fechou agora 25 anos. Dia 4 de junho, 25 anos que eu trabalho com isso. Eu tenho essa verdade que você falou no meu coração. O amor divino, o que é o amor divino? Ajuizamento, não é juízo. O amor não julga, ele ajuiza. Quando a gente bota isso aqui para pensar, e isso aqui, coração, para sentir, o raciocínio é divino. Primeiro dói, porque vai ficar claro para a gente o quanto a gente se fragiliza à toa, o quanto a gente se apega em futilidade à toa, e o quanto nós alimentamos ainda fraquezas que não tem por quê, porque são fantasmas remanescentes, talvez, de uma criação de um pai, de uma mãe, ou de um modo vivente de um conjunto de pessoas da nossa família. E a gente vai vendo que não existe inimigos externos, e nem no fundo, inimigo interior, existe desconhecido na nossa interioridade. Que o amor divino, como este sábio irmão colocou aí, nos inspira e suspira-nos colocando para fora, porque já se torna real por dentro, o melhor além do nosso bem, que seria a nossa realidade, de se ter um ser capaz. Se ter capaz não quer dizer que você vai lá e vai fazer perfeito, mas se ter capaz é a certeza que ainda você não sabe. Mas de tudo, além do não sabe, o ainda é mais importante, mais valioso. Então é questão de tempo. É você que domina, não é você que é dominado. Valeu? Mas aí tem gente que gosta de ficar no outro lado da moeda, né, Vinícius? Gosta de ficar do lado da moeda do vitimismo, de que ainda não posso, porque eu não consigo. Ah, meu irmão, aí já é um vício de fragilidade. Aí a gente tem que ver o que eu sempre falo, se é um processo neuronal, hormonal, ou é um senso de realidade meio distorcido do que é a vida, né? Gente assim gosta de elogio. Eu tenho um pé atrás com elogio. Não é que eu não goste, simplesmente não precisa mais dentro de mim. Poxa, como tu, Edson, é orgulhoso. Não, não é orgulhoso. Eu sou realista. Eu vivo de realidade. E a minha realidade não é pesada, por isso que eu não torno fútil. A minha realidade não é dura com os outros, por isso que eu não torno ela fragilidade. Eu deixo ela fruir, cada um vive sua vida que quer. Quer bater com a cabeça na parede? Faça. Mas eu digo, vai doer. Mas eu não me atiro na frente para ninguém, irmão. Isso é a realidade. Chega uma hora que a própria pessoa, ou pela terapia, ou pelo terapeuta, ou pela dor ou pelo sofrimento que ela opinou, vai ver que bater a cabeça muito na mesma teimosia e doença é burrice, é abandono, é sonegação da lucidez que esse amor divino nos dá. A todos como inspiração. Agora, nem todos se ouvem, né? Fazer o quê? Vamos lá, meu amigo, muito obrigado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem um irmão chamado Claudir Pereira. Ele fala assim: nossa capacidade
de interpretar a vida pode atrapalhar nossa vida material? Sempre. A nossa capacidade de interpretar-nos a nós mesmos tem um grande garladão na nossa vida. Se transforma um chavão na nossa vida. Se transforma ou uma moeda de ouro ou uma perita, que é um ouro falso, por mais que tenha o seu valor. Mas não é a mesma coisa que ouro. Como eu me concebo em vida, maqueia o meu destino. Premeia, compensa ou descompensa o meu presente. Desvaloriza ou valoriza o meu passado. Mas quando a gente fala isso, eu vou falar de 3 energias que movem, são muito mais. É muito mais amplo do que eu vou dizer. O meu senso de fé. O que eu tenho como fé, cognitivamente para minhas emoções e para os meus sentimentos e até para os meus pensamentos, não é a crença que eu tenho religiosa, é o que eu tenho como fé. Se eu sou premiado, felizardo porque sigo algo, se eu sou mais merecedor porque eu me conecto a alguma coisa, ou se eu sou apenas mais um porque minha fé é raciocinada e eu sei que depende de mim e por mim mesmo andar e caminhar, é isso que vai terminar valores externos e realidades internas. Se minha fé for doente, o grau de eu interpretar tudo na minha vida bagunçado é muito grande. Quando está muito bom, sou merecedor, sou superior. Quando está muito mal, sou perseguido e injustiçado. É mais ou menos assim. Aí eu tenho que gritar mais o nome do Senhor porque ele é surdo, senão ele não vai ouvir. Aí eu tenho que fazer mais o que a minha doutrina pede porque ele é carente. Ele precisa me ver pelos meus atos. Ele não precisa me perceber pelo meu silêncio e pela minha atitude, de me fazer melhor pela minha essência. Eu poderia me aprofundar, mas eu acho que já ficou claro. Fora a fé, o amor. Porque se eu entender que o amor é uma força propulsora para todos e está em tudo, seria pior de que burrice eu achar que aquele que eu não gosto recebe menos, ou merece menos, ou merece muito mais do que é de ruim. E eu, que talvez acho que o amor é um quadrado, um redondo, um triângulo, sou o premiado da vez. Sou a bola 8 da caçapa. Sou a última bolachinha do supermercado. Essa pessoa que crê que o amor, ele é religioso, ele é romântico, ele é musical, conforme os gostos, ele se inclina repartindo simpatias menores e maiores, ela tem uma grande tendência a viver na frustração da ansiedade, no desespero da carência. Quem vive nessas duas coisas precisa muito da motivação do você é bom, continua assim, alheio, porque ele não se sente assim olhando no espelho. Ele não se concebe dessa forma se abraçando. Carne regada por sangue, mas cheia de vida e transbordante de atitude. Ele precisa de elogio. Por quê? Porque ele se move com vaidade, egoísmo e orgulho. Não é com fé raciocinada. E não é com lucidez. É com conveniência. E a terceira coisa é o amar. O amor vem de fora e o amar que temos dentro de nós. Se nós tivermos o amar, Claudio Pereira, orgulhoso, vaidoso e egoísta, eu vou dizer assim, orgulhoso, vaidoso e egoísta. Todo amar que tem essas 3 coisas, ele é impositor. Eu tenho que amar. Primeira coisa, ninguém tem que amar ninguém. O amar não tem que. Começou com tem que, dá ruim. Aí as pessoas vão falar, poxa, Edson, você é um espírita? Não sou. Você é um espiritualista? Talvez. Mas você lê os livros, está lá nos livros que a gente tem que amar, não. Então você realmente... Eu sou disléxico, eu estou lendo, acho um pouquinho melhor. Perdão, parece que eu sou vaidoso, devo ser mesmo. Porque eu não retiro o que eu digo, não.
Nem os livros de Chico Xavier e de Joana de Andes lhe impõem o amor ao outro, mas expõem a busca do amor próprio incondicional. Porque aquele que não condiciona o seu próprio amar, não poetiza amar, não romantiza amar, e não torna uma música, torna uma sinfonia. Não torna o amar religioso, torna fraterno. Por isso ele eterniza em si, refletindo no outro a naturalidade de um amar que pelo menos para todos vai ser igual, chamado respeito. Que no budismo Zen, no brahmanismo, no shintoísmo e no espiritismo, mediante a filosofia de Allan Kardec e a revelação dos espíritos, se chama de lucidez. Então o amar elucida-nos que só vale amar a si quando a gente, dentro de um respeito comum, ama ao outro. Essa é uma máxima que está lá no livro dos médiuns, livro dos espíritos, para bom leitor, está lá. Agora, se meu amor é tipo assim, eu vou amar quem segue a minha religião, eu vou amar quem crê no que eu creio, eu vou amar quem gosta do time do futebol, eu vou amar quem gosta do presidente que eu votei, eu vou amar a bala que eu gosto, eu vou amar só aquilo que eu tenho como valoroso e prestimoso, eu vou amar o reflexo do espelho que eu desconheço, eu vou amar a sombra que eu desconheço. Então, como é que eu vou estipular para o outro um amar cheio de regras e de condições, aonde está saindo com carências e pretensões? Acho que está respondida a sua pergunta, Claudio. Porque o planeta Terra é lindo e maravilhoso. O mundo construído de cada um pelo amor, pelo amar e pela religião e religiões, ou crenças, que não precisam ser religiosas, é que é um louco e um estranho. Valeu? Muito obrigado. Glória, graças a Deus. Deixa eu dar uma olhada aqui. Edson, você acalma um pouquinho mesmo. Você tem que tomar um pouquinho de café. Mas vamos lá. Boa noite a todos. Muito obrigado, viu? Vou botar algumas pessoas que estão dando boa noite aqui. Não sou o dono da verdade. Se alguém quiser colaborar, por favor, me ajudem, nos ajudem, viu? As perguntas são muito mais importantes do que as respostas e as colocações vagas e suaves e rasas do Edson Rosa. E eu não estou aqui me desfazendo do que falo. Eu estou apenas falando a realidade. Cada um tem sua verdade. Não sou o dono da verdade, não. Sou orgulhoso ainda, tenho minhas vaidades, tenho meus orgulhos, tenho meu eguinho e os meus eguinhos inflamados. Faz parte, graças a Deus. Mas a gente está tentando evoluir e a gente está tentando crescer. Valeu? Vamos lá, então. Edson, eu sou uma pessoa que eu quero um foco na minha vida. E o foco da minha vida é eu entender um outro idioma. Olha, eu só sei falar português. E muito mal. E posso dizer para vocês, português brasileiro, que a calma e a paciência, ela consegue corromper a nossa dislexia interior. Que o nosso déficit de atenção interior, ele só se traduz pela impaciência e o autodesleixo e a desvalorização das nossas aptidões, quando a gente tem o temor da nossa sensibilidade. Sim, a gente tem um temor à nossa sensibilidade quando a gente move a nossa vida pelas futilidades, pelas inutilidades. Por que, Edson, que você está falando isso? Aprender um novo idioma, que não é fácil, que a língua portuguesa já é difícil, mas aprender um outro idioma, uma outra profissão, uma outra carreira, necessita que você consinta e sinta você de uma forma mais respeitosa possível. Eu falo isso não é com brandura, ternura, não, é com lucidez mesmo, porque a gente se desrespeita até quando a gente quer calma. A gente impõe uma calma, então muitas das vezes a gente tem que buscar algo que agite o corpo, mas relance a alma. Vai correr, vai suar, vai dar pontapé e porrada num saco de areia, vai dançar um tango, um bolero. Minha avó, Maria Isolina, que Deus a tenha, ela tinha uma técnica que ela botava na rádio para quem é de Porto Alegre, no Sérgio Zambiase, ou na Rádio Caiçara,
e a gente dançava, ela desestressava, hoje eu entendo. Depois ela parava, fazia os pãozinhos dela feito em casa e vinha trazer para nós uma sabedoria que até hoje eu estou tentando buscar em mim, não acho. De situações da vida que ela trazia, maravilhosa. Era o jeito dela de desestressar. Então, muitas das vezes, a gente busca uma falsa paz, uma falsa tranquilidade. Até mesmo no budismo Zen, o próprio Buda, sim, o Siddhartha, nós temos aqui a foto dele meditando, por mais que esse aqui é Amitabha, né? O Buda da Ascensão, é outro Buda, mas meditando sentado em lótus. Mas se a gente lê o budismo Zen, Buda gostava de meditar andando e falando. Está lá nos livros Vedas. A meditação que ele mais gostava era uma meditação que fazia ele se mover. Então a gente muitas das vezes cristaliza costumes que mais nos fragiliza porque não é a nossa natureza. O Edson Rosa se acalma com Vivaldi, Beethoven, Bach. O Edson Rosa se acalma muitas das vezes com Iron Maiden, Sig Sig Sputnik, Sepultura, Ratos do Porão, rock mesmo, aquele antigão. Esses extremos, e eu sei que eu tô calmo. Tem gente que vai dizer que não, que o seu espírito já traz uma clareza, sei lá, uma elevação, ou um costume, que seja o nome que queira dar, diferente. Por que eu estou falando isso? A gente tem que parar de ser gado. Maria vai com as outras, porque todo mundo faz pilates, eu vou fazer. Porque todo mundo faz academia, eu vou fazer. Porque todo mundo faz meditação, faz pranayama, faz yoga, eu vou fazer. Não, há situações que você tem que nadar, dar braço. Você tem que mexer os músculos, transpirar mesmo. Que você tem que trabalhar a energia a raiva dentro de você, que de todo não é ruim. Se nós não tiver raiva, gana, determinação, não das pessoas, mas essa força que Jung chama na psicanálise de força psíquica e também força a libido, que não é só sexual, mas é construtora e co-criadora no ser humano raciocinante, pela mesma força, raiva, libido e psíquica. Se você não tiver isso dentro de você e trabalhar com os teus músculos, ela fica presa. Então tem gente que dança, tem gente que vai fazer boxe, tem gente que vai fazer balé, tem gente que vai nadar, tem gente que vai correr, mas vai se esclarecer por dentro, vai se esclarecer. Então esse é um dos conselhos que eu dou às pessoas. Não sejam gado, Maria vai com as outras. Porque muitas vezes tem pessoa que fala, poxa, Edson, eu faço 10 anos de meditação, cara, é bom, me acalma, mas a minha vida não anda. Aí eu vou falar o quê, meu irmão? O problema não está na meditação. O problema está na tua sinfonia. Quem sabe se você correr num parque, você já pensou em fazer kung fu, karatê, capoeira? A pessoa olha para mim assim, me achando que eu sou maluco. Não tem problema não. Porque muitas das vezes o corpo dela está pedindo também esse relaxamento que é o movimento. O movimento é uma meditação do corpo. Por que vocês acham que os yogis se alongam todo? Por quê? Porque a forma do corpo falar consigo mesmo e estar de bem consigo próprio é se mover de uma forma inusitada, renovada, não mecanizada. Valeu? Pega essa dica aí quem quiser pegar, porque muitas das vezes, muitas pessoas vêm a mim falando que faz um monte de terapia, um monte de coisa e a vida não muda. Obviamente que não só o movimento, mas o pensamento tem que mudar, o sentir e o sentido das coisas tem que se refinar. É um conjunto de coisas, mas o toque está dado para quem quiser. Vamos lá, com licença. Valéria, uma amiga lá de Florianópolis, se eu não estou errado. Ela fala assim, o respeito já é sinônimo de amar. Concordo. Um não existe sem o outro. Seja conosco mesmo, como com o próximo, correto? Totalmente correto, meu amigo. Totalmente correto. Nós existimos por dentro porque há alguém que nos julga ou nos admira. Que se enciuma ou nos contempla. Agora, o existir, perdão, por fora, mas o existir por dentro é só quando a gente se cala e se acalma. É isso que eu tentei dizer. Entendeu? Muito obrigado. A Janaína fala, você fala em 2020, a nossa realidade de hoje, vejo as pessoas muito perdidas, ainda com essa grande oportunidade que temos em se moldar
por dentro para melhorar para fora. Como ajudá-la? É muito interessante, Janaína. Porque quando eu falo de 2020, muito obrigado pelo toque que você está me dando e pela autocorreção. Eu continuo falando 2020. Quando eu falo isso, eu não estou falando de tecnologia. Eu falo da logística de ter mais maleabilidade e habilidade de saber quem sou, para onde vou. Eu posso até não saber de onde vim, mas eu tenho assim uma imaginação abstrata do que eu determino aonde ir. E se eu não conseguir, tudo bem, os primeiros passos eu vou dar. Um dia eu chego lá, com essa consciência ou não. Isso é teimosia? Não, isso é determinação, é amor próprio. Isso não é um amar romântico que me dá, nem um amor poético que me doa. É uma determinação, é uma decisão totalmente racional, abrandado pelo sentimento que se quer bem. Pelo sentir que quer se fazer melhor. Isso me dá um raciocínio tendo o predomínio do intuito, da inspiração, da intuição, da atitude positiva por dentro. É óbvio que por fora a busca vai ser contínua. Mesmo que eu não consiga, o estágio de repetição vai ser tanto que um dia eu acerto. Mas não na loteria, mas no merecimento. Pela minha autoconquista. Pela minha vitória. Isso torna um ser por dentro e por fora progresso, progredindo. E instantaneamente bem afortunado. Mas é tempo ao tempo. Então, quando a gente fala 2020, sim, hoje, 2020, ainda algumas pessoas se conservam assim, eu não estou dando uma data determinada. Falo da data do agora. Se amanhã, daqui a um ano, é 2021, vou falar 2021. Porque a gente deve refletir no ontem para aprimorar e para não fazer. Aprimorar o que é bom e não fazer o que é ruim. E ter a referência do que foi, não como titular do que está sendo agora, não como verniz do que me faço hoje, mas como pano de chão para mim pisar, para que eu me calque melhor, para que eu me perceba melhor e para que eu não faça pior. Para que eu me torne melhor. Isso é uma situação psicológica, emotiva, emocional, que não precisa de faculdade. Não precisa a pessoa ter o canudo, ter diploma. Precisa que a pessoa tenha boa educação de se amar. E dentro do possível, ter um amar próprio sem impor condicionamentos. A vida não é fácil. Mas agora, o ser humano ainda tem pessoas que vivem esperando elogio, esperando que tudo dê certo. Nós vivemos numa sociedade frágil, fútil, e fraca, aonde algumas pessoas se despontam para dentro, evidenciando, mesmo perdendo, sofrendo e doendo, o seu estágio de paz para fora. Raros são as pessoas. Este é um bem afortunado de si mesmo. Mas são conceitos aonde cada um se apoia no que quer. Tem gente que é extremamente materialista. Tem gente que é espiritualista. Mas a questão que eu estou trazendo aqui é totalmente psicoanalítica. Tem nada de espiritual e moralizar as pessoas que estão me ouvindo. Valeu? Tempo ao tempo. A gente precisa saber o que é importante, o que se faz realmente necessário e o que é essencial. Quem tem foco, busca o essencial. Porque quem busca o essencial entende que ele se faz necessário. Quem está com ele ou não está com ele é importante. E o essencial é para quem está com ele, para quem não está com ele, e ele assim é. Agora, quem inverte isso só faz o que é importante para si mesmo. Só quem está com ele e quem não está, talvez se faça necessário. E o que é essencial é só aquilo que ele executa? É só aquilo que ele desfruta? É só aquilo que o convém? Qual o nome que se dá a uma pessoa dessa? Cheia de foco para dentro, mas que perde maiores oportunidades de fruir para fora.
e de se usufruir com determinação para dentro, mas só tem a pretensão e prejunção. Com dinheiro ou sem dinheiro, é um mendigo miserável. Porque tudo que ele faz, ele tem que comprar para ter paz. Não é tudo que ele é que se compraz na paz que ele já nutre. São qualidades pré-determinadas, assim como a gente nasce. Suspirar com paz, se sentir em paz e, dentro das possibilidades, se amar com paz. Mas a gente vai crescendo e a gente vai perdendo essa poderosa força genuína de humildade em se cativar pelo simples, em se enobrecer pelo comum que se faz simples, em se engrandecer e se elevar pelo que já nutre, por ser simples. A gente vai desvalorizando isso e vai moldando sobre isso características convenientes, carentes, e características, muitas das vezes, imprudentes e ansiosas, aonde disputa, aonde se corrompe, e aonde se corrompe, porque 24 horas por dia, todo dia de sua vida, vive sobrevivendo para disputar. Tempo ao tempo. Ô, glória, graças a Deus. Uma boa noite a todos, viu? Por isso que é legal a gente fazer essas lives assim do Edson Rosa meio maluquinho, de uma forma bem universalizada. As pessoas podem perguntar o que quiser, pode criticar. O dia que alguém me criticar, eu não vou ler a crítica, mas eu vou deixar de boa, porque eu não estou aqui para agradar ninguém. Cada um frui do jeito que quiser. Boa noite, Márcia Calmon. Deixa eu dar uma olhada aqui. Amiga Cintia Amaral. Boa noite, Edson. Boa noite, minha amiga. Com licença. Por onde começamos nos libertar dessas crenças limitantes? Pelo amar próprio. Pega aquela partezinha, minha irmã, te peço essa gentileza que a gente comentou sobre senso de fé, não de religião, por mais que abarca, e de religiosidade, de verdade, de realidade por dentro ou por fora. Senso do que é amor, que é para todos, para mim, para você, querendo ou não, e senso de amar, que é algo muito único de cada um. Mas no fruir, pela lógica, é de todos. Mas no influenciar, quando a gente é possessivo, pretensioso e agressivo, aí é só do umbigo, nem é de nós mesmos. Porque a gente coloca o quê? Um monte de escadinha e um monte de murinho, condicionando o próprio amar. Imagina para fora o que vai acontecer. A gente vai pregar os outros na parede, né? Só te amo se for assim. Só te cuido se for desse jeito. Só te respeito se for dessa forma. Entendeu, minha amiga? Então, pega essa dica aí que a gente deu e lhe agradeço. Muito obrigado, viu? Marcos Antônio. Ô, meu amigo, faz tempo, né, Marcos? É um prazer esse meu irmão. Ele é um mestre, é isso? Eu não sei em qual, se é terceiro dan, dois dan, quarto dan de Kung Fu, não é isso? Grande mestre. Viu, meu amigo? Vamos lá. Edson, conhecer nossos traços, nossa força, para aprimorar nosso traço momentâneo de fraqueza e dinamizar nossas ações. Eu não entendi bem a sua colocação, mas provavelmente eu que li mal de novo. As pessoas escrevem bem, o Edson que é maluco. Mas eu vejo assim, meu amigo. Quando você conhece a sua força, você desconhece o seu poder. Quando você conhece o seu poder, estou falando racionalmente, você desconhece a sua força. Agora, quando você conhece o seu sentir, você se conhece quando se sente, você sabe onde é que é ruim, você sabe o que é bom. É engraçado. Você sabe o que é forte, mas você não se atenta ao poder dessa força, porque ela se torna natural. E quando ela se torna natural, ela não é o teu bem, ela se faz no teu melhor. Este é o traço da força de quem é humano de bem. É o que cativa, é o que unge, é o que emanta. Não é ser bonzinho, é se fazer naturalmente de bem. E muitas das vezes, a força de alguém, o maior traço de alguém é o seu silêncio, mas é seu exemplo vivencial. Não fala nada, mas está ali, está presente, quietinho. O exemplo.
Boa? Boa. Agora eu vou dar o contrário. Edson, a minha aptidão é minha inteligência. Todo mundo diz que eu sou inteligente. Só que eu tô nem aí para me sentir. O que eu quero com sensibilidade se o meu QI é 170, é 190, é 200, eu sou quase um alienígena. Sou um extraterrestre. Eu tô aqui por cima da casca seca. Tenho tudo, compro o que eu quero. Mas uma pessoa assim, ela só se sensibiliza para a posse, e na posse que ela compra. Só se sensibiliza na aquisição e na aquisição que ela toma, que ela pega, que ela troca, que ela compra também. Que ela tolhe. E por que não dizer até rouba? Porque muitas das vezes o dinheiro compra aquilo que nós não merecemos. Na grande maioria das vezes. Porque quando nós merecemos, muitas das vezes não precisamos nem comprar. Nós já temos, porque nós não precisamos nem usar. Nós já sentimos que aquilo é utilidade em nós. Nós já notamos que aquilo é utilidade por nós. Por quê? Porque nós temos aptidão tamanha que, tendo ou não tendo, você não sai do seu normal. Eu vou usar o que você falou. Não sai do seu traço, não sai da sua força, não sai da sua meta, não sai do seu foco, não sai do seu empoderamento, não sai da sua paz e nem muito menos dispensa a boa educação de se amar, sem mais impor condicionamentos. Então, o problema não é o dinheiro que você gasta, é os bens materiais com o dinheiro que te consome e que some você por dentro, só evidenciando a casca que se veste bem, com carro bem, com tudo de bem, que você demonstra por fora. Por isso que nós estamos numa época, eu vou falar de novo, 2020, que a gente precisa ter muito dinheiro, mas também ter, dentro do possível, princípios para que nós não somos mais gastos pelaquilo que nós compramos e desgastos pelaquilo que nós guardamos, corroídos pelaquilo que nós somamos, dissolvidos pelaquilo que tanto nós lutamos e desvalorizados pelaquilo que nós damos valor. Valeu, meu irmão? Por isso que nós precisamos ter esses traços humanitários. Não é ser bonzinho, é se fazer melhor. Não é olhar por cima, nem olhar por baixo. É como diz o budismo, você sabe bem disso. É olhar assim, ó, a altura da coerência, do bom senso, do autoajuizamento, da lucidez. Para isso, dói, porque aí a gente vai ter que desfazer das maledicências, que é o que leva a nós sobreviver à própria vida. Não é as maledicências que faz nós viver. A maledicência, seja ela qual for, ela leva você a sobreviver à própria vida. Por isso que você vê aí pessoas dentro dos escritórios, dentro do seu carro luxuoso, dentro do seu apartamento ou da sua garagem que dá 4, 5, 10 carros, infelizes e vazias, se suicidando, se drogando com vários tipos de remédio, tarja preta, porque perceberam pela dor no fundo do poço que o dinheiro não lhe deu integridade, nem princípios de boa vontade de dizer, olhando no espelho, eu te amo, cara. Você não precisa ter o que tem, só você sendo o que é. Esse só você tendo o que é, meu irmão, não é a tua profissão que lhe dá, não é o que você faz que lhe dá, é o que você se concebe em vida, que lhe agracia com a naturalidade do que você é. Por isso que a maior busca de empoderamento e poder e força é para dentro e silenciosa. Porque quem tem força, cumpricia-se. Quem tem poder, se silencia. E quem é sábio, exemplifica em vida o que é. Não precisa ser que nem o Edson Rosa, um tagarela, fazer um monte de live para falar. Ele é. Ele é. E ponto. E ninguém precisa ficar sabendo, porque o ser mais importante da tua essência, que é a tua consciência, já sabe que aquilo que você faz tem o teu RNA, DNA, tem o teu genoma espiritual, não só físico, porque é verdade. E quando aquilo que a gente faz é verdade, os teus princípios, os nossos princípios, a nossa integridade, ainda não conquistando ou ainda para conquistar, é incorruptível o nosso foco.
Agora, quando a gente é uma farsa por dentro, você acha que os focos e a determinação que nós queremos galgar vão ser realmente vencidas? Ou vão ser quase sempre, todas as vezes, procrastinadas? Esquecidas por superficialidades, abandonadas por frustrações e fraquezas, comprimidas por dor e culpa, por fragilidades e futilidades que, assim, nós nos alinhamos e nós, infelizmente, ainda, por falta de amor, se autossustenta. Valeu, meu amigo? É mais ou menos assim que funciona. Agora, se é para todos, eu não sei. Infelizmente, creio que é para um grupo bem grande. Vamos lá? Eita, que o meu coisinha aqui está dando barulho no computador, meu mouse. Mas vamos lá. Muito obrigado pela sua pergunta, irmão. Que, na verdade, já foi uma das melhores respostas que a gente teve aqui. Vou falar mais um pouquinho, 5 minutos, vamos lá. Eduardo, ele fala assim, em um aspecto geral, universal, ao buscar o autoconhecimento, reforma íntima, paz, equilíbrio, percebemos muitos obstáculos intervindo, dificultando muito seguir. Ô, meu amigo, a gente falou, Edu, seu, todo respeito me chamando assim, Eduardo, toda a nossa conversa sobre isso. O único obstáculo que nós temos é por dentro, fragilidades, fraquezas e futilidades, que nós sustentamos pelo mundo de Alice que nós maquiamos para fora, ou pelo mundo de Alice que nós maquiamos por dentro. Tem um amigo espiritual que fala uma coisa muito interessante, o Sr. Canon, é um psiquiatra que a gente psicografava com ele, agora faz um bom tempo que ele não vem psicografar. Ele foi psiquiatra, professor de psicologia, sei lá, um negócio dele aí. E ele falava uma coisa muito interessante para mim. Se eu só tirar esse mouse aqui, aparece barulho. Muito interessante. Ele dizia assim, Edson, o ser humano que busca a verdade para dentro, ele não se satisfaz com a mentira. Agora, o ser humano que busca a verdade só para fora, ele mente muito para dentro. Rapaz, eu era um menino evangélico de 13, 12 anos e aquele cara me falando isso. Eu, meu Deus, ele tá maluco, ele quer me deixar louca, esse capeta, que eu chamava de outros nomes até piores. Hoje, com 45 anos, eu sinto na carne o quanto, com tão palavras simples e profunda sabedoria, ele estava tentando me ajudar. Quando a gente busca para fora tu, você, a gente esquece do teu eu, que na verdade deveria comungar com todos nós. E quando a gente busca tu para fora, você, a gente encontra um eu solitário, que não é solidário nem com o outro que está do lado. Imagina com a palavra nós. Vocês, não, é só eu. Porque todos são tu. Estou fazendo uma metáfora, mas é. A cada um é dado conforme as suas obras que nutre-se. Não só como feitos que faz para fora, mas como fatos que ressoa para dentro. Então, quando o Edson bate na tecla, lucidez, alma própria incondicional, empoderamento. Pode notar, meu amigo, eu acho que já tem uns 5, 6 anos esse fez. Dificilmente você vai ver. Eu não me lembro do dia que eu falei busca para fora. Não, é para dentro. Então, quando a gente diz dificuldade, é eu me dificulto. Porque a forma que eu tenho da visão do mundo é muito encaixotada do mundo que eu criei dentro de mim, que reflete para fora de mim. Eu não estou vendo o planeta. E quando eu vejo um pouquinho mais além, eu estou vendo os mundinhos também, loucos, transvirados, dualizados, bem e mal, que as pessoas criaram nesse planeta maravilhoso, que a ordem é uma só, somos todos um, é em equilíbrio. Agora, no mundo das pessoas assim como o meu, somos todos um, maluco. Maluco, beleza. Cada um com a sua verdade, com a sua realidade, com o seu grau de percepção, com equilíbrio, que de todo não é ruim. Mas quando o meu mundo interfere no mundo do outro,
tanto taxando como melhor e tanto apregoando como pior, quem sou eu? O achismo de mim mesmo? A certeza de mim próprio? A loteria, se é ou não é do que sou? Ou será que o errado do outro é mais valioso do que o meu certo? Será que o certo do outro sempre vai ser o grande inquisidor do que ainda eu não consigo porque não sei por ignorância e faço de errado? Então, enquanto a gente lançar para fora, lançar para fora, lançar para fora, o bingo é perco, irmão. As pedrinhas são marcadas. É a banca que vai ganhar. E a banca que vai ganhar vai ser o quê? A nossa falta de determinação, a nossa falta de foco, porque a gente não se olha para dentro com carinho. A gente não se concebe com a leveza, no mínimo, da educação de dizer, olha, eu tenho defeitos, ainda eu não consigo, mas, poxa, Edson Rosa, dá um tempo fazendo algo diferente, para de ser negativo, para de dizer ao outro e busca dentro de si a oportunidade de, se não deu para ser doutorzinho, vai ser enfermeiro. Se não deu para ser enfermeiro, vai ser auxiliar. Se não for auxiliar, vai pegar vassoura, gari, mas vai ter uma profissão digna, cara. Vai ser digno, Edson Rosa. Porque um gari é uma profissão linda que um dia, quantos aí a gente vê, acabam com o canudinho de doutor. Porque persiste, ele é teimoso para dentro de si. Ele dá porrada, se tiver que sair na porrada com ele mesmo, ele senta nessa cadeira e esmurra, até que acorde e diz, você vai aprender, maluco, mas você vai crescer. Mas não, tem gente que fica na cadeira dizendo, o mundo me persegue, tá tudo errado, nada presta, amigo, para esses aí. Tarja preta hoje em dia é pouco, viu? Mas é a realidade, meu irmão, que mundo que as pessoas estão vivendo? Entendeu? Então, espero que você sinta no coração, que eu sei que você já me acompanha no meu trabalho há algum tempo. Muito obrigado pela sua pergunta, já foi uma das melhores respostas também. Mas, meu irmão, servindo para todos, não só para você, mas para mim, não devemos culpar o mundo dos outros, nós devemos ampliar o mundo nosso para que se enquadre a um planeta maior e para que não se compare, não corrompa os outros. Porque, senão, o nosso foco é uma lente desfocada. A nossa determinação é uma pretensão. A nossa fé é uma presunção. A nossa crença é uma carência. E a nossa lealdade de amor próprio é uma ansiedade, onde a gente vive numa carcaça que está morrendo de sede de paz, sede de calma, sede de alívio. Uma pessoa assim, meu amigo, pode ter o dinheiro que tiver, a fortuna externa que tiver, mas para mim é pior que mendigo, é o miserável. Mas K1. Muito obrigado a todas as pessoas. Eu não vou me alongar muito nessa live, não, porque a gente ainda vai fazer uma outra também, tá? Eu vou deixar umas perguntas aqui, depois eu vou colocar no papelzinho ou no Word, para quando eu fizer a outra live a gente responde. E tá aí, meus amigos. É apenas uma reflexão. Eu não estou aqui como psicoterapeuta, estou aqui de cara limpa, como mais um que está tentando. Eu só quero trazer um adendo. O Edson Rosa, antes de ser terapeuta, psicanalista, é ser humano. Uma coisa que eu aprendi, que eu vou deixar para vocês, talvez para alguns sirva, para outros não. Quando eu comecei a fazer minhas lives, até hoje, o que eu mais tenho aparece um ou dois ali que, rapaz, você é cheio, você aí é vaidoso, você é isso, você é aquilo. Olha, como é bom a gente fazer as coisas sem o interesse até de elucidar. Eu só faço por falar. Eu não sei se é vaidade, se é egoísmo, eu não sei. Ah, Edson, então você não sente o que fala? Olha, de vez em quando eu tenho que escutar de novo o que eu estou falando para ver o que eu estou falando. Tem hora que eu nem sei o que eu estou falando. Mas eu deixo o meu coração falar. Porque o pretexto de eu estar aqui é ser humano, não é ser um profissional. Porque se eu for um profissional aqui e querer falar com vocês, eu vou viver numa caixa de um psicanalista ou de um psicólogo ou de um psicoterapeuta ou do nutrólogo, ou de outras profissões que de alguma forma eu tenho, direta ou bem direta ou indireta. Então eu me revisto assim. Então tem umas pessoas que me criticam, guardem no coração de vocês, o Edson é vaidoso, é egoísta e é orgulhoso.
Eu nunca escondi isso. Porém, o tentar me deixa livre para continuar. O tentar nos deixa livre para continuar. Guardem isso, por favor. Tentar, 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 tentar. Porque tem horas que eu tenho que me esmurrar, porque eu tenho que fazer coisa que eu não gosto, que eu não quero, mas é essencial para o bem comum. Aí eu faço. E outra, faço muito bem. Faço o meu melhor. Não faço emburrado. Nem se eu tenho que me esmurrar para isso. Então a gente precisa dessa maturidade para não viver no mundo de Alice por qualquer coisinha nos frustrar. Qualquer pessoa mal amada, frustrada, falar qualquer coisa, eu não vou fazer mais live porque me julgaram. Eu não vou fazer o meu curso porque me julgaram. Eu não vou procurar outra profissão, eu não vou crescer porque eu não tenho domínio, porque me julgaram. Aí você não vai a lugar nenhum. Tá dado o toque, viu? Pega quem quer, quem não quiser se sacode, porque é o que eu posso oferecer. Boa noite para todos, muito obrigado. Que Deus, na sua afabilidade e na sua fraternidade fecunda e infinita, possa germinar dentro do coraçãozinho de cada um que está me escutando agora no Facebook, em tempo real, como também depois no YouTube. Que Deus, a paz de espírito, o nome que vocês queiram dar, o afeto, a gratidão, ao santo, sei lá o que vocês quiserem dar, possa predominar dentro de cada um, dando-os ao que vocês já têm de sobra. Muito poder e muita força de criação. Porque nós somos cria da criatividade. Guardem isso. Nós somos cria da criatividade. A esperança é nosso guia. O amor próprio é nossa cartilha. A reforma íntima é o livro diário que temos que ter na cabeceira e ler sempre uma folhinha todo dia. E você vai ver que nós não vamos ser escravos da coragem. A atitude vai ser o nosso carro forte. E a nossa trilha vai ser progredir e vencer por dentro. E a glória, glória, é a prosperidade em ser um homem, tendo ou não tendo, estando ou não se mantendo, sempre em paz e de bem, ou mulher de bem, sempre em paz e de bem, aonde a sola dos seus pés pisar. Porque dentro do seu corpo, bem vestido ou mal vestido, há algo valiosíssimo: paz, integridade, princípios e uma alma tranquila. Graças a Deus. Graças a Deus.